Quem é vítima desse tipo de crime carrega as marcas dessa violência para sempre. Por isso, nós precisamos sempre estar atentos, vigilantes com nossos filhos, netos, amigos. Aqui no nosso estúdio, a gente vai conversar sobre isso. Eu recebo a psicóloga Aline Hensel, a advogada Camila Dias e a Lidiane Oliveira, que passou por esse trauma durante a adolescência. Muito boa tarde para vocês, meninas. Lidiane, eu queria que você nos contasse como que esse trauma que você passou na sua adolescência te impacta até hoje. Fala pertinho do microfone para o pessoal de casa poder ouvir. Me impacta muito porque é um trauma que eu carrego desde que eu tinha 14 anos na época, né? Ele tinha 63, eu não sei se está vivo ainda, e teve a convivência de meu padrasto e minha mãe na época, né? Ainda dói muito lembrar disso tudo, né, Lidiane? Dói bastante. Naquele momento, naquela idade que você tinha, você chegou a contar para algum familiar, para alguém próximo de você? Não, porque eu tinha medo que a minha mãe fosse presa, porque na época eu só tinha ela. Meu padrasto não me ligava muito, mas a minha mãe eu tinha medo dela ser presa, por isso que eu não falei na época. E eu tive que ser obrigada a morar com ele 2 meses ainda, né? Na época, fiquei morando com ele 2 meses, ele quis me bater e eu fugi. Não dei mais notícia por muito tempo para minha família, para que ninguém me achasse. Depois que a minha mãe saiu do local, é que eu voltei a ter contato com a minha mãe. A Lidiane está compartilhando aqui conosco essa história muito forte que ela carrega na vida dela para poder justamente mostrar como que nós devemos, né, as pessoas próximas, se comportar e realizar a denúncia, caso tenha algum sinal. Na época, você disse que só tinha sua mãe, não tinha um amigo, alguém que poderia te ajudar de alguma forma, não tinha ninguém. É isso, Lidiane? Não, eu não confiava em falar, porque eu tinha medo exatamente dela ser presa, né? Por não ter lugar para ficar, eu ficava com medo dela ser presa e eu não ter para onde ir, né? Porque eu morava na roça na época, em fazenda. Então você guardou toda a sua dor e esse trauma para você? Sim. Qual foi o momento em que você se sentiu mais segura de poder falar? Foi quando eu cheguei a fugir, quando eu falei que eu fugi dele, uma vizinha, que já até faleceu, eu falei com ela para ela me ajudar e ela me ajudou a fugir do local. Contei tudo o que estava acontecendo e quando eu consegui fugir do local. Você tinha quantos anos, Lidiane? Eu tinha 14 anos na época. Tinha 14 anos? Sim. Você acha que foi a melhor decisão naquele momento para ficar longe desse monstro? Sim, com certeza. Com certeza. Aline, a gente vê que esse é um trauma que a pessoa tem muita dificuldade de superar. É uma marca que fica como uma cicatriz que não tem como de esconder, não é mesmo? Depois de tantos anos, a Lidiane contou a história dela. Como que uma pessoa que é vítima de um crime como esse pode tentar trazer desse trauma uma forma de superar isso? Nossa, acho que agora você fez uma pergunta bem difícil. É difícil. Não, é uma situação... a definição de trauma, né, dentro da psicologia hoje em dia, ela implica naquilo que significa risco de morte, ou o abuso, o estupro, o abuso sexual. Então, são situações onde, de fato, fica uma marca para o resto da vida e uma marca muito difícil de ser superada. Isso vai exigir muito cuidado, muita atenção. É importante um trabalho com a saúde mental nesse aspecto, né? Sendo possível aí um atendimento psicológico. Muitas vezes o uso de medicação é necessário, né? Para que essa pessoa consiga ter uma vida saudável, buscar de alguma forma ter uma qualidade de vida e uma vida que consiga seguir adiante. Não é fácil, é difícil até mesmo poder definir
essas questões, mas acho que é fundamental a busca de um profissional para conseguir, de alguma forma, superar isso. Agora, uma receita, um passo a passo, é quase impossível, porque a gente precisa levar em consideração ali as condições dessa pessoa, as condições da família dessa pessoa, né? Tanto os recursos, não só financeiro, eu me refiro, né? Mas também os recursos emocionais, o apoio emocional que essa pessoa pode ter da sua família, dos seus amigos e de profissionais envolvidos. Bem, Camila, no depoimento da Lidiane, ela disse que o próprio padrasto era conivente com essa situação, que não se importava. Em casos como esse, os familiares também, mesmo que não sejam diretamente relacionados ao crime, mas por essa omissão, por essa conivência, podem ser responsabilizados? Sim, todos eles, todos eles. A partir do momento que era vulnerável, né, uma adolescente, e expôs, né, de alguma forma ali o crime que estava sendo cometido, né, da forma dela ainda, né, infantilizada, né, traumatizada, e as pessoas que eram responsáveis por estar auxiliando ela, acolhendo e levando, né, e tendo a possibilidade de auxiliar, romper com esse ciclo e, enfim, denunciar e culpabilizar essa pessoa. E não fizeram isso, se omitiram, elas são coniventes e são partícipes também. Então, padrasto, mãe, avó, tio, escola, porque muitas vezes eles levam isso em outros ambientes, né, de alguma forma. Então, a gente tem vários casos onde as crianças fazem um desenho, entregam, né, um pedido de ajuda da forma deles. Quem receber isso e quem souber e não tomar uma atitude em prol dessa criança, desse adolescente, pode vir a responder também pelo crime de uma outra forma. Você que está acompanhando o nosso Fala Espírito Santo, hoje um tema delicado, mas que precisa ser feito, fala no Zap. O nosso WhatsApp é o 999422478. Você pode participar conosco também pelo Facebook. Eu estou de olho nas participações. Inclusive, tem uma telespectadora que diz, ela preferiu não se identificar e falou que foi abusada pelo pai dos filhos mais novos dela. Até hoje tem isso na mente. Ela diz que só Deus para tirar isso da mente dela, e conta também que, infelizmente, os filhos dela ouviam os abusos, né? Quer dizer, a pessoa não foi abusada, porém ela viu aquela situação, a criança, não é isso? E isso também acaba impactando muito, não é mesmo, Aninha? Sim, com certeza. A experiência traumática não necessariamente é só com ela, pode ser visto por alguém. E aí, um aspecto preventivo fundamental nessa situação é o que a gente chama realmente de educação sexual. Muitas vezes as pessoas confundem e acreditam que educação sexual está relacionado a incentivar ou querer antecipar educações sobre certos assuntos com crianças, e não é bem isso. É muito importante, desde a infância, a gente trabalhar sobre o que são partes íntimas, quais são as partes do corpo que são importantes a gente proteger. E isso não significa apenas as partes que estão escondidas. A boca também é uma parte que a gente precisa orientar as crianças, que é uma parte do corpo dela, que ela precisa entender que precisa ser protegida. E isso também no corpo do outro, né? Porque muitas vezes os abusadores fazem com que as crianças encostem na parte do corpo deles. Então, as crianças que são orientadas e que são educadas sobre o que são partes íntimas, o que uma pessoa de confiança pode ou não fazer, porque na maioria das vezes os abusos podem acontecer com pessoas que estão dentro de casa, como foi o caso, né? Então, a gente precisa orientar essas crianças, educar essas crianças, o que é um comportamento suspeito. Então, se alguém chega para uma criança e fala que, olha, esse é nosso segredo, a gente não pode contar para o papai e para a mamãe, muitas vezes de forma inocente, às vezes avós, tios fazem isso, não façam. Não pode existir segredo de criança com pai e com mãe. E as crianças precisam aprender que quem quer que seja, que tem essa postura com elas, é uma postura suspeita e que precisa ser passado por seus pais. Perfeito. Lidiane, quando aconteceu com você, você tinha essa noção que a Aline justamente falou sobre, enfim, saber até que ponto você conseguia mesmo se proteger? Você tinha essa noção ou pela simplicidade da vida, né, que você tinha, não tinha? Não, eu não tinha. Eu falei com a minha mãe uma vez que ele estava me alisando na cama, né? Eu dormia com o outro filho do meu padrasto, um pequeno. Aí eu falei com a minha mãe que estava me alisando na cama. Aí ela disse que ele estava interessado em mim. Eu tinha nojo dele. Tinha muito nojo. Aí depois, um certo tempo, é que aconteceu que ele me estuprou.
E você mudou o comportamento? Com certeza, muda. Muda tudo. Eu não queria nem ver homem na minha frente. Para mim, tudo quanto é homem, que seja, até criança, era igual para mim. E sua mãe não percebia ou você chegou a falar para ela? Só cheguei a falar para ela nesse momento. Ela não percebia até então? Até então, não. Nem na escola eu estava indo mais, eu não queria ir na escola, que eu ficava com vergonha. Na verdade, eu não tinha até tanto medo dela ir presa também, e tinha vergonha das pessoas me olharem do jeito que eu estava, né? Prejudicou todo o seu desenvolvimento. Com certeza. E Aline, justamente sobre esses sinais, porque quando um crime tão brutal como esse acontece com uma criança ou um adolescente, muitas vezes por vergonha, por medo, como o caso da Lidiane, não falam diretamente para a família, mas podem apresentar sinais, sejam físicos ou comportamentais, não é isso? Isso. Então, antes de mais nada, reforço que a prevenção, a orientação é a melhor forma das crianças saberem que elas podem confiar, que elas podem falar. Então, esse é um ponto que é fundamental, a abertura das crianças em poderem se expressar e entenderem o que é certo e o que é errado, sem fazer com que elas sejam responsabilizadas, né? Então, não é a criança que tem que gritar, não é a criança que tem que afastar, não é ela responsável por afastar o abusador, são os adultos envolvidos ali. Mas, certamente, quando um abuso acontece, é muito comum uma mudança brusca de comportamento da criança. Então, ou a criança que comia muito passa a não comer, ou vice-versa, né? É entender qual que era o padrão daquela criança de comportamento e as mudanças que assim aparecem. Então, elas podem ficar mais retraídas, mais tímidas, podem querer ficar mais isoladas dentro de casa, podem, muitas vezes, querer evitar o contato social e, principalmente, elas passam a querer evitar de forma bem incisiva a presença daquela pessoa que gera insegurança, desconforto, porque mesmo a criança não entendendo muito bem o que está acontecendo, ela percebe que aquilo não é necessariamente bom, né? Ela pode ali ter um estranhamento e querer um afastamento daquela pessoa. E é muito importante nessas situações o apoio e o suporte dos pais. Essa criança ser ouvida, ser acolhida e ser validada nas falas dela, né? Então, sempre que uma criança, um jovem traz, é importante que os pais procurem ouvir aquela criança e não simplesmente falar que é coisa da cabeça dela ou diminuir aquilo que ela está trazendo, que isso só piora as consequências e o trauma daquela situação. Temos vários relatos nas redes sociais, pessoas que estão compartilhando a própria história aqui no Fala Espírito Santo. Uma telespectadora diz que tem uma filha de 1 ano e 7 meses e está sempre atenta com tudo e todos. E ela diz que não tem coragem de deixar a filha dela com ninguém. Está sempre muito preocupada com algo ruim que possa acontecer com a filha. Tem outra telespectadora que disse que foi uma criança abusada dentro da própria família. Os parentes sabiam e não faziam nada. Ela disse que se afastou de todos em 1999 e não vê mais os parentes de forma alguma. Outra telespectadora disse que o tio a abusava e também a ameaçava. São muitos relatos que surgem aqui nas redes sociais de pessoas que hoje têm essa coragem de falar e, sim, tem que denunciar. Camila, antes se falava muito em estupro, que é o ato sexual forçado. Porém, hoje já existem leis que criminalizam aquela carícia não desejada, né? Aquela importunação sexual, quer dizer, não é só o abuso em si sexual, mas outras nuances que também afetam psicologicamente a vítima. Isso. Antes, tinha-se, né, como comportamento achar que o estupro era apenas a penetração, se houvesse, né? Demais atos praticados sem consentimento não era tido como estupro, e são tidos sim. Então, qualquer atitude que se tenha, no caso nós estamos falando aqui especificadamente das crianças e dos adolescentes, né? Qualquer ato de lascívia, toque, exposição, né? Colocá-los para estar num ambiente onde não deveriam, em contato com essa questão sexual, né? Estimulá-los. Então, tudo isso vai estar incorporado ao crime de estupro de vulnerável. E, enquanto à importunação sexual, também o que a gente chama de não é não, né? Então, o toque, o roçar, essa questão muito acontece em transporte público, tudo isso são crimes sexuais e que merecem atenção e merecem nossa retaliação.
Olha só esse caso que aconteceu no interior de São Paulo. Um professor que trocava mensagens inapropriadas com uma aluna foi descoberto pela tia dela após a mulher se passar pela menina nas redes sociais da adolescente. Acompanhe. A mãe está em choque depois de descobrir que o professor da filha enviou mensagens de cunho sexual e fotos íntimas à menina de apenas 13 anos. Quando eu li, sabe aquele nojo, aquela repugnação? Aquela coisa ruim, aquele nojo. Que é um velho, professor dela. Em uma das mensagens, ele deixa claro que quer encontrar a adolescente. Queria passar o dia com você, pegar o carro e sair para passear. Depois diz, se quiser, a gente namora bem gostoso hoje também. O suspeito é o professor de educação física de uma escola municipal em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, onde a menor estuda. Nesta troca de mensagens, ele acreditava que estava falando com a aluna, mas, na verdade, era a tia dela. A familiar marcou um encontro. Tudo foi armado para desmascarar o homem. Quem veio ao encontro foi a mãe da adolescente. Ela marcou bem aqui, nesta rua movimentada, por ser um local visível, cheio de gente, que ele não conseguiria fugir. O professor veio com o carro próprio, estacionou e ficou aguardando a chegada da aluna. Ele não esperava que seria desmascarado. Falei, você me conhece? Ele falou, não. Aí eu peguei e falei o nome da minha filha. Ana. Quando eu falei isso, ele botou a mão na cabeça, as duas mãos, e abaixou no volante e começou a tremer, quase chorando. Aquela expressão de tipo, a casa caiu. A mãe da menina chamou a polícia militar. Se você correr, você não corre. Se você correr, eu grito para as pessoas que você é um pedófilo. O caso foi registrado como importunação sexual. Em depoimento, o professor admitiu que já tinha beijado a adolescente dentro da escola em um ponto cego da câmera do colégio. Ele também confessou que já teve problema com outra menina de 13 anos em 2019 e que sofre de compulsão sexual. O professor foi ouvido e liberado. Eu me senti indignada que ele está solto, não sei onde ele está, e vai expor seu processo de liberdade pelo segundo caso, com outra menina de 13 anos. Como pode isso? A Secretaria de Segurança Pública disse que o professor é investigado por envolvimento com a aluna. Já a Prefeitura de Embu das Artes diz que lamenta o ocorrido e que o professor foi imediatamente afastado. Eu espero justiça que ele seja preso, que ele fique preso por anos. A família segue, é claro, tendo que lidar com esse trauma e, mais do que isso, Camila, esse sentimento de injustiça, já que esse professor já teve um problema envolvendo uma aluna, que ele mesmo admitiu na delegacia, e agora foi preso novamente por esse caso de assédio. Como é que a legislação se comporta em torno de casos como esse? Porque para a sociedade passa a sensação de impunidade. É revoltante, né? Mas o que acontece ali naquele caso, a gente teria que avaliar, o caso completo, mas por ter parado supostamente no campo das mensagens, dessa incitação, pode ser que por conta disso ele esteja ainda respondendo em liberdade. Mas ele foi indiciado ainda assim e vai passar por todo o processo que compete. Mas realmente, Lucas, isso da gente parar ali e ver que a justiça, por vezes, não vai responder aquilo como a gente gostaria, que fosse, pode ser que deixe, sim, esse sentimento de impunidade, mas vamos continuar acreditando, com base em denúncia, com base em levar essas histórias adiante, os responsáveis, assim como essa tia, que foi um canal importante para isso. Se não fosse ela, quem sabe ele estaria perpetuando esse comportamento, e com outras meninas, ou até avançando mais do que está ali mandando mensagens. Mas o caminho é esse, enquanto sociedade, enquanto responsáveis, todos nós somos, nós temos falado isso sempre.
Se você é um adulto e você escuta de um adolescente ou percebe uma criança com um comportamento diferente, vale a pena olhar, buscar ajuda por ela, porque eles não têm voz para poder estar se defendendo sozinhos. Então, cabe a todos nós esse auxílio. Você pode participar conosco aqui nesse nosso bate-papo. Fala no Zap, temos várias participações de telespectadores que afirmam, olha, uma diz que foi estuprada por parentes e também por amigo do pai até os 12 anos, quando ela fugiu de casa. E ela sente até hoje, pelo que diz aqui na participação. Uma outra telespectadora diz que foi abusada pelo vizinho, ficou mais de 10 anos guardando todo esse sofrimento para ela, sem contar para ninguém. Outra telespectadora disse que com 8 anos foi abusada por um namorado de uma tia e só teve coragem de falar sobre isso na fase adulta. Aline, você vê que muitas pessoas, adolescentes e crianças que passam por essa situação, a Lidiane também, só tem coragem de falar para a família ou de fazer uma denúncia anos depois, né? E aí, quando demora muito para fazer a denúncia, acontece até a culpabilização da vítima, não é? Porque quando acontece dentro de casa, é muito difícil dessa criança. Para quem que ela vai falar, não é mesmo? Mais uma vez, a importância da educação sexual nas escolas, porque é um ambiente protegido. A escola tem uma responsabilidade sobre as nossas crianças, como para levar informação e receber também, eventualmente, denúncias, colocações. Então, é uma excelente oportunidade de se ensinar as crianças sobre o que pode, o que não pode, trazer informações e um espaço onde essas crianças possam se sentir seguras para falar. Então, uma criança, um jovem, uma pessoa que não consegue falar, não é porque ela tem uma limitação, mas porque provavelmente o ambiente em que ela está inserido não promove um ambiente facilitador para ela se colocar. Então, aí a gente evita uma revitimização, né? Onde a pessoa ela consegue ali ter um ambiente que favoreça ela falar, e não que ela é a responsável por não ter dito isso antes, né? Então, a importância aí da gente fazer uma educação sexual com essas crianças, a gente ouvir essas crianças com cuidado, com responsabilidade, um cuidado para essa criança não se expor várias e várias vezes numa eventual denúncia. Então, se alguém escuta alguma coisa, é importante essa pessoa registrar, anotar, com muita tranquilidade, perguntando para a criança, sem se exaltar na frente da criança, por mais revoltante que seja. É uma hora de acolhimento daquela criança, ouvir o que ela tem para dizer, registra tudo que você está anotando, para você poder usar essas anotações depois numa eventual denúncia e não fazer com que a criança ou o jovem fique repetindo aquela história novamente, para isso piorar o emocional dela. Lidiane, hoje você constituiu uma família e tem filhos, não é mesmo? Sim, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma de 27, tenho um de 23, 25 e um de 6 anos. E como foi a criação dos seus filhos, tendo em vista o trauma que você passou para que eles não cheguem nem perto de uma situação como essa? A minha filha, ela tem 27 anos. Eu moro com um homem tem 26 anos que nós estamos juntos. Quando eu fui morar com ele, ela tinha 1 ano e 3 meses. E ele criou ela como filha. Eu tinha medo, qualquer pessoa que aproximasse dela. Porém, ele não. Ele mostrou confiança, um pai presente, né, que ela não tinha. E ela também gosta dele muito como pai. Perfeito. Olha, Lidiane, muito obrigado por você compartilhar a sua história com a gente. Tenho certeza que outras mulheres podem se sentir aí encorajadas de fazer uma denúncia, mesmo que algo tão terrível tenha acontecido há muitos e muitos anos. O trauma, infelizmente, persiste. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Aline, psicóloga, e a Camila Dias, advogada, aqui no Fala Espírito Santo.